Oi gente, meu nome é Gabi e esse é meu vídeo para a aula de Tópicos Especiais em História das Ideias 1 da Universidade de Brasília. Nosso tema hoje é Rock e Sexualidade. Em 1950, com o surgimento do que hoje nós conhecemos como rock and roll, que ainda na época estava nascendo como uma mistura de rhythm and blues e música country, e o que alguns chamam de pop, mas definir o que é pop é toda uma outra história. Apareceu também o medo generalizado de que a vida cultural americana tinha se tornado sexualizada e de que os adolescentes estavam viciados nos prazeres do corpo. Além disso, o rock and roll demonstrava o poder da libido, música pulsante, o guitarrista dedilhando seu instrumento e o cantor dançando sensualmente. Tudo isso, porém, ainda estava ocorrendo nos anos 50 e no início dos anos 60, e por enquanto ninguém tinha visto Robert Plant gemer sem camisa. É comum acreditar que o rock trouxe imediatamente uma atmosfera de liberdade e transgressão para toda a juventude, mas isso não é exatamente verdade. Em grande parte, o rock ainda existia num contexto de amor eterno, casamento e reprodução. Um estudo sobre as expectativas românticas de garotas adolescentes inglesas dos anos 60 mostra que o rock era muito mais a música de fundo de sua transição de garota estudante para mulher noiva do que um lema revolucionário de liberação sexual. De fato, a década de 60 poderia ser chamada de Era de Ouro do romance. Basta observar as letras de muitas músicas de rock populares na época. She gives me everything and tenderly the kiss my lover brings, she brings to me and I love her. É uma coisa bem fofa, bem primeiro amor eterno. O rock and roll era, então, uma música que trazia a oportunidade de transgredir, mas só o suficiente. Era o tipo de música que encorajava a manutenção de um relacionamento longo, que culminaria no casamento. Ainda assim, muitos adultos consideravam, sim, o rock uma coisa meio duvidosa, meio perigosa. Através dos anos, o rock and roll muda. É British Invasion, é guitarra elétrica, é letras mais densas. E é também um upgrade para temas mais adultos. Uma coisa, contudo, não muda, que é o tratamento dispensado às mulheres. Há esse mito de que os anos 70 foram um grande período de avanço na igualdade sexual e no amor livre, mas a realidade é que não foi bem assim não. Os homens continuaram submetendo mulheres a uma posição social subhumana. A única diferença era que se antes o papel da mulher era se guardar para um único homem e servi-lo a vida inteira, o papel dela agora é ser objeto sexual de todos os homens que desejarem. Esses mesmos homens que querem o sexo livre não querem lidar com as consequências. Gravidez, aborto, filho, doença, tudo isso era fardo feminino. E na música não era muito diferente. Salvo raras exceções, que nem são tão exceções assim, a indústria musical do rock era um ambiente extremamente masculino. E isso se manteve no rock and roll dos anos 50 até meados dos anos 90. As mulheres eram sempre objetos, seja de paixão, de ciúmes, de ódio, das canções de rock. Elas nunca eram os sujeitos. O lugar feminino no rock era a audiência. O que nos leva a... O dito progenitor do heavy metal e ou do hard rock traz mulheres como objeto de suas canções diversas vezes, e sempre de uma perspectiva misógina. Não apenas isso, como suas performances e canções buscam reforçar noções de masculinidade. Em um ensaio de 1978 chamado Rock e Sexualidade, Simon Frith e Angela McRobbie sugeriram a nomenclatura cock rock, que eu vou traduzir como rock pau, para esse tipo de performance musical, na qual os músicos são agressivos, dominadores e arrogantes, e buscam constantemente lembrar a audiência de seu controle, de sua valentia. Os autores dão como exemplo exatamente o Robert Plant, vocalista do Led Zeppelin. Suas camisetas abertas, suas calças apertadas, sua performance expressamente sexual. Gente, o cara praticamente transava com o microfone. Além disso, eles também apontam como o guitarrista, o Jimmy Page,
exerce seu domínio e controle sobre o instrumento como se aquilo fosse, assim, digamos, muito mais do que uma mera guitarra sendo dedilhada. E olha onde ele segura a coisa. Esses argumentos, contudo, parecem e são um pouco rasos, assim, eles não explicam tudo o que aconteceu. O próprio Robert Plant tem uma certa androginia, uns maneirismos femininos que não podem ser ignorados. Ele não é a figura do macho roqueiro que a cultura faz imaginar. E muitos podem achar que as interações no palco entre Robert e Jimmy são pura camaradagem masculina, bons amigos. Mas que existe uma tensão sexual ali, existe. É uma brincadeira com os papéis do masculino e feminino. O Page vai lá, faz um som na guitarra, o Plant vai seguir com a voz, e nesse vai e vem até chegar no clímax. Soa familiar? O Robert Plant não foi o único a explorar todos os espectros do gênero humano. David Bowie, Iggy Pop, Mick Jagger nos anos 60. Nisso o rock era sem dúvida um espaço de transgressão da norma conservadora. Porém, eu acredito que isso não significa uma revolução radical, porque isso não mexe na base. São transgressões masculinas. Esse tipo de rebeldia não era permitido às mulheres, e demorou muito tempo para que o Girl Power conquistasse sua voz. Ainda assim, grande parte do público do rock é mesmo feminino. Não se pode negar que rock é muito bom, e as mulheres também querem ouvir. Led Zeppelin também é muito bom. Porém, enquanto não há mulheres cantoras e musicistas, como não havia nos anos 60 e 70, se havia eram muito poucas, as consumidoras de rock, mulheres, também tinham dificuldade de se identificar com o conteúdo. A gente acaba por se identificar e querer ser sempre o objeto do desejo masculino, a menina que o Robert Plant queria pegar, nunca o sujeito que sente as emoções. A verdade é que os homens gostam de se projetar nas músicas de hard rock, imaginando mulheres objetos, ora impossíveis e cruéis, aquela mulher que não te quer, que quebrou o seu coração, ora mulheres ingênuas e frágeis que não sabem nada e precisam que um homem ensine as coisas pra elas. Os caras querem ser o rockstar, aquele que pega todas as menininhas, o cara que bebe, fuma, usa drogas e nunca encara as consequências, que ele pode se livrar de tudo com um bom bocado de violência, o famoso socão na cara. O rock era, e é de muitas maneiras, ainda, uma fantasia feita para os homens.